Fala, tropinha, como é que vocês estão? E aí? Tranquilidade total? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Eric Machado 11. Vamos falar mais um pouco. A gente está se aprofundando sobre a direção de arte e hoje eu trouxe uma apresentação para vocês aqui para falar do que é feito um diretor de arte. Cara, vocês vão perceber que eu falo muito sobre isso aqui, é um canal basicamente para falar sobre direção de arte, sobre design, porque é um assunto que é infinito, galera. A gente vai poder ficar aqui horas e mais horas e mais horas e mais horas falando. E a gente ainda vai estar estudando, ainda vai estar aprendendo, ainda vai estar pesquisando e vendo como é um campo de infinitas áreas de atuações. E eu trouxe para vocês aqui uma apresentação resumidamente das áreas de atuação do diretor de arte, não só na publicidade, mas no audiovisual, né? Então vocês vão perceber que a gente tem bastante possibilidade de onde trabalhar, de onde atuar, e vocês também vão entender como que é muito variado, né, o campo. Então cada pessoa vai ter sua personalidade, cada pessoa vai ter o seu estilo de trabalho, cada pessoa vai ter seus pontos fortes, vai ter seus pontos fracos, e a ideia aqui é a gente justamente potencializar esses pontos fortes, né, para que a gente possa evoluir e encontrar ali a nossa área de atuação onde a gente possa trabalhar, produzir e consequentemente também ganhar o nosso dinheiro, né, galera? Então, eu trouxe aqui para vocês exemplificado algumas disciplinas da direção de arte, né? Por que algumas? Porque eu não vou aqui estabelecer que são todas, né? Mas também tem que ter um limite pra gente poder estudar, senão o vídeo vai ficar infinito, né? De repente eu posso trazer um vídeo daqui pra frente, algumas disciplinas da direção de arte /2, né? Parte 2. Mas hoje a gente vai estar avaliando aqui essa curadoria, vamos dizer assim, curadoria de disciplinas, onde nós, enquanto artistas visuais, diretores de arte, designers, podemos atuar e podemos nos desenvolver, procurar estudo, pesquisar, evoluir. E vocês vão ver que realmente é um campo muito amplo, né, de trabalho, onde a gente pode encontrar o nosso lugar, tem muitas oportunidades, então tenho certeza que você vai encontrar a sua também. Então, galera, aqui eu vou passar rapidamente, dentro desses tópicos, eu separei aqui 3 subtemas, né, subtópicos aí dentro de cada, 3 pontos aqui dentro de cada tópico, para poder explicar um pouco sobre cada uma dessas áreas e passar rapidamente, abrindo a mente de todos nós aqui, abrindo nossas mentes em relação a tudo o que está ao nosso alcance e tudo que a gente poderia fazer. Então vamos rapidinho já partir pro ponto número 1, desenvolvimento visual do projeto. Galera, eu trouxe como ponto 1 porque, assim, não vou dizer que é um ranking das coisas mais importantes, mas eu quis colocar esse aqui no ponto 1 porque acaba sendo a grande responsabilidade do diretor de arte, da diretora de arte também, justamente desenvolver o visual do projeto. Nós temos a responsabilidade de cuidar de como essa entrega vai ser feita desde o ponto da criação, né, que a gente já cria pensando como isso poderia ser visualmente, desde o ponto da ideia até a entrega final. E após a entrega final, a gente também ainda continua trabalhando com case, divulgação, enfim, desenvolvendo e potencializando os resultados desse trabalho. Então, basicamente, sobre o desenvolvimento visual do projeto, o que é? Definir o conceito estético do filme, série, comercial ou videoclipe. Então, tu vê que aqui eu já coloco num campo amplo, né? Não é sobre... e aqui ainda é pouco, né? Porque aqui a gente tá falando filme, série, comercial, videoclipe, mas poderia ser pôster, poderia ser campanha, poderia ser marca, poderia ser N coisas. Que é justamente a nossa grande responsabilidade definir esse conceito estético e o direcionamento da consistência, né? Na verdade, esse direcionamento é o que vai trazer a consistência visual para o trabalho. Por que às vezes a gente vê algumas marcas que fazem coisas desconexas, cada peça é de uma cor, cada campanha se perde, porque muitas vezes a galera se perde a consistência da construção de marca ao longo do ano, porque muitas vezes
os resultados, a demanda, a necessidade de realizar vendas, isso para os nossos clientes, força as pessoas a terem, às vezes, atitudes e tomarem decisões que não promovem a consistência visual. E o diretor de arte está ali para justamente também tentar argumentar. Lógico, a gente não vai ficar aqui brigando com o cliente, porque acaba que no final a decisão é deles, né? Mas a gente está aqui para aconselhar e recomendar o que é o melhor para o projeto. Então o nosso papel é justamente desenvolver esse conceito estético para que possa ter uma consistência no trabalho de marca, né? Então isso também passa por criar moodboards e referências visuais para criar uma equipe, né? Quando a gente está ali, vários projetos de marca, por exemplo, tem moodboards que marcam ali a tendência, o caminho, o direcionamento visual de uma marca, né? Isso também acaba muitas vezes se perdendo ao longo do tempo com a galera, com todas essas necessidades que eu comentei antes. E o trabalho do diretor de arte muitas vezes é resgatar essa essência, né? Trazer uma consistência e mostrar para as pessoas ali através do moodboard como isso pode ser trabalhado de formas variadas, né? Depois a gente pode trazer alguns exemplos aqui de como construir um bom moodboard, mas por enquanto vamos passar superficialmente aqui. E o outro tema que eu trouxe é trabalhar junto aos diretores para garantir a coerência artística da produção. Então, galera, os diretores que eu falo aqui, às vezes pode ser o diretor da marca, diretor de marketing, diretor de cena, os diretores da própria agência onde você trabalha, né? Que estão acima de você, diretores de criação, né? O diretor de arte, ele é parceiro sempre. Ele é uma figura que está constantemente ali lidando com a confiança e com a responsabilidade como um guardião da marca. Então, a nossa opinião ela é muito solicitada, muitas vezes, como eu costumo até brincar com o pessoal, que dar opinião pra gente já é trabalhar, né? Então, só de alguém perguntar o que você acha disso, você, enquanto diretor de arte, dar a sua opinião nunca é algo... nunca é totalmente descolado do trabalho, porque automaticamente dar opinião é o nosso trabalho, ter um critério refinado, ter referências que foram cuidadosamente selecionadas, tudo isso faz parte para construir uma opinião qualificada. Então vamos para o próximo ponto, que eu também considero muito importante, que todos os pontos aqui são essenciais, né, galera? E eles podem fazer parte de você. Um pouco de cada coisa. Quanto mais você souber, melhor. Um pouquinho de cada coisa. E você saber quais são as suas skills principais. Para saber o que você pode chegar junto e somar e vender isso. Para converter em resultado financeiro para você também, galera. Então aqui a gente vai passar sobre design, tipografia e elementos gráficos. Isso engloba praticamente 75% do visual, né? Construído de algo. Quando eu tomo uma decisão de design e a gente escolhe uma fonte que vai construir aquele layout, envolve uma decisão tipográfica. E os elementos gráficos, eles estão automaticamente ligados à identidade visual. Então, quando a gente vai construir uma identidade visual, automaticamente a gente passa por esses 3 pilares, né? Tudo bem, você pode fazer um trabalho sem tipografia, um trabalho que é apenas imagem, que envolve apenas design e elementos gráficos. Ou você pode fazer um trabalho tipográfico, que vai envolver o design e a tipografia com poucos elementos gráficos. Mas esses três fatores, eles estão sempre conversando entre eles. Eles estão interligados. Então é importante a gente estar atento nas tendências e conhecer também a história de cada um desses elementos, né? Entender os movimentos artísticos para saber o que representam os elementos gráficos, as tipografias, e agregar todo esse conhecimento no que a gente vai desenhar no nosso design. Então, garantir a coesão entre os elementos gráficos, tipografia e o conceito artístico do projeto. É mais ou menos um pouco do que eu já estava falando, galera. É isso que a gente faz, construir com consistência visual um trabalho. A gente precisa garantir que as coisas estejam coesas, conversando entre si. Não tem como a gente ficar pensando,
Se por acaso a decisão de cada peça ser diferente, de uma cor diferente, isso também pode construir uma identidade que conversa e que tudo faz sentido junto. Então a gente tem que pensar em cada ponto, galera. A gente não pode simplesmente caprichar em uma peça que a gente acha melhor e a outra a gente fazer de qualquer jeito, porque tudo se conecta, tudo está junto. Isso também tem a ver com o segundo ponto, escolher os estilos tipográficos que reforcem o tom e a identidade da produção. Galera, tudo é pensado, tudo é conceito. E uma tipografia, uma família tipográfica, ela também transmite o conceito de um projeto, né? Para quem também não sabe o que é tipografia, que está aqui por acaso, tipografia são as fontes, galera. São os estilos de letra, os desenhos de letras, né? Os desenhos de fonte que a gente tradicionalmente tem no nosso computador, onde a gente consegue selecionar ali o que combina mais com cada um dos projetos, né? E aqui eu trouxe um outro tema que é mais ou menos o resumo de tudo, né? Todas essas faculdades, todos esses conhecimentos, eles são utilizados para a gente desenvolver arte, para cartazes, telas, interfaces e os elementos gráficos da identidade visual. Porque às vezes a gente precisa desenvolver ícones, desenvolver, enfim, elementos gráficos que envolvem também design, mas ele não é o todo, ele é uma parte do todo. Então, quando a gente decide, vou escolher um estilo feito à mão para realizar um projeto. Então, tudo tem que ter consistência, né, galera? Eu vou criar os elementos gráficos que constroem no conceito visual. E assim, o visual transmite a ideia também, galera. A gente não precisa necessariamente de palavras. No visual a gente consegue transmitir as ideias também. Vamos que vamos, aqui ó, passando pela aqui a nossa área, né, vendendo um pouco do nosso peixe aqui também, publicidade e identidade visual. Tudo está conectado, galera. Criar identidade visual para narrativas, para marcas e produtos dentro da narrativa. Desculpa aqui o embolado. O que são essas identidades visuais, galera? Às vezes é um key visual, né, que é a arte mãe que vai ser desdobrada nas peças, né? Tudo isso é desenvolvido pelo diretor de arte também. E garantir que a direção de arte esteja alinhada com as estratégias de branding, né? A gente precisa ter essa pensamento, galera. A gente está lidando com marcas. A gente está fazendo um trabalho que muitas vezes a galera fala, faz um trabalho aqui que é um cartaz. Ok, mas o nosso trabalho nunca está solto, nunca está desconectado. Ele faz parte de um todo. Ele constrói a linha do tempo de uma marca, de uma empresa. Então a gente precisa sempre analisar qual é o momento e qual o objetivo daquele trabalho que a gente está fazendo para estar alinhado com a estratégia de branding, né? Depois a gente vai falar sobre branding também um pouco mais, galera. Explorar um pouco mais esse conceito e como ele agrega na direção de arte também. E aqui acho que tem muito a ver com a publicidade, principalmente, né? Que é explorar as novas tendências de design, arte e tecnologia para criar ideias inovadoras. A publicidade ela está sempre buscando a inovação, constantemente buscando ideias que possam chamar a atenção. E o nosso trabalho como diretor de arte tá inserido nesse contexto, pesquisando, trazendo novidades e agregando com a nossa visão de mundo como que as tendências podem virar ideias e construir no nosso trabalho. Vamos para o ponto 4. Iluminação, fotografia e filmagem. Galera, vamos dizer aqui, absolute cinema, né? Iluminação, fotografia ou filmagem é tudo que compõe um grande filme. Lógico, da parte visual. E assim, da parte do roteiro, que é a parte textual do filme, a gente, enquanto diretor de arte, constrói muito também junto do roteiro para trazer esse roteiro para a vida. Mas aqui a gente já está falando um pouco depois das decisões iniciais de roteiro tomada, né? A gente já tem um roteiro, a gente já tem um guia. A direção de arte ela constrói na parte da execução para trazer essa ideia para a vida, né? Eu penso que o diretor de arte ele tem um papel fundamental para tirar uma ideia da cabeça ou do papel e se tornar algo, se tornar um projeto. Isso tem a ver também com esses 3 pilares aqui do cinema, né?
O nosso papel como diretor de arte está ligado a isso, garantir que a direção de arte esteja integrada à ideia inicial e à composição das cenas. Então, a gente não pode, enquanto diretor de arte, deixar com que o processo faça com que a gente se esqueça da nossa ideia. A gente tem que ser o guardião da ideia, galera. A gente tem que cuidar da ideia, captar o sentimento que a gente quer passar e trabalhar com a equipe, com todo mundo que constrói um bom trabalho, para fazer, para trabalhar em sentido da construção e de reforçar e potencializar a ideia, né? Então, as cenas de um filme, elas, o tempo todo, elas estão trabalhando em prol da ideia inicial, em prol da proposta, galera. Então, a gente tem que ter um pensamento um pouco mais criterioso para entender que o visual, a direção de arte, ela é fundamental para captar os sentimentos e as emoções, e isso constrói na ideia. A gente trabalha também na definição da iluminação para reforçar uma estética visual, né? Criando atmosferas e contrastes. Então, isso é sobre suspense, sobre drama, sobre humor, sobre as emoções ainda, né? Como a gente estava falando antes. O clima, a mensagem, tudo isso tem a ver também com a iluminação. E isso tem a ver com a direção de arte, que vai impactar na fotografia e que vai impactar diretamente na filmagem, galera. Então a gente traz essas referências, a gente constrói conceitualmente os visuais. E isso é muito importante que a gente esteja atento para não deixar que, às vezes, uma cena que pode ser um grande momento seja apenas só mais uma cena, né? Então, trabalhando junto com o diretor de cena e o diretor de fotografia, a gente consegue planejar a estética visual e como ela se traduz na tela. Resumidamente, é um pouco disso tudo que eu estava falando antes. E como nós, enquanto diretores de arte, estamos sempre ali, ó, trocando com outras pessoas para contribuir com o nosso conhecimento e com o nosso olhar. Passa um pouco também aqui pela cenografia e ambientação, né? Porque a gente também tem essa responsabilidade de supervisionar a construção e decoração dos cenários. Isso não é só sobre cinema, às vezes é um evento, às vezes é uma festa, às vezes é uma ativação. Galera, o diretor de arte, ele está em tudo. A gente tem que ter um olhar cuidadoso e pensar como que todos os pontos de contato, tudo que a pessoa olhe, agregue e reforce o nosso conceito inicial. Definindo as paletas de cores, texturas e elementos visuais. Isso aqui tem mais a ver com a produção material da parada. Então, não necessariamente o diretor de arte está trabalhando só no Photoshop. Muitas vezes a gente está ali também, o diretor de arte está na feirinha, está no mercado popular, está aqui no Rio, a gente fala, né? Lá na Uruguaiana, está lá no Mercadão de Madureira, procurando coisas legais que podem ser fotografadas, que podem ser filmadas, que podem agregar com o trabalho da galera. O diretor de arte, ele chega somando sempre. A gente está aqui, ó, a gente deita para dormir, está pensando no visual daquela campanha, está construindo com carinho quais são as cores, quais são os elementos, quais são as texturas, né? Um pouco do que a gente falou isso antes. Isso tem a ver também com adaptar os espaços para filmagem, ajustar locações, tudo isso para favorecer a estética. Estamos aqui um pouco sobre cenografia e ambientação, né? Mas favorecer a estética é o nosso trabalho sempre. Aqui na parte conceitual, galera, storyboard, concept art, aqui na parte de a gente vender um roteiro, vender uma ideia, né? Antes do roteiro ser filmado, precisou ser escrito e precisou ser aprovado. E muitas vezes nesse processo, o diretor de arte está ali, ó, contribuindo junto com o redator, com o roteirista, para entender como que essa ideia pode vir do jeito mais impactante possível para alcançar os objetivos. Então, galera, veja bem, a gente está falando aqui de você entrar numa sala com uma apresentação para fazer uma captação de um orçamento para fazer um filme que, por exemplo, pode ser de milhões de reais, ou até de dólares, ou até de euros. Você entende? Esse é o poder do nosso trabalho, galera. Reforçar uma ideia para que ela seja vendedora e impactante, para que as pessoas possam fechar os contratos e ter o resultado objetivo que elas almejavam. Esse é o nosso trabalho,
fazer com que as pessoas fechem bons contratos, façam boas vendas, que um produto seja bem visto. Nós criamos a reputação e a imagem através da construção visual. Então aqui a gente está falando sobre criar concept arts para cenários, personagens, objetos, campanhas, ideias, infinitas possibilidades. Desenvolver essas artes conceituais que muitas vezes envolve a marca, muitas vezes envolve a fotografia, muitas vezes envolve várias dessas skills ao mesmo tempo, galera. Se a gente quiser fazer um projeto legal, hoje em dia vendedor, você faz um site, você faz um vídeo, você faz uma campanha, você faz uma página na rede social, ou mais de uma, você faz conteúdo para as redes sociais. Enfim, tudo isso envolve a direção de arte. Como é que a gente consegue trazer elementos que passem uma mensagem forte para lançar um produto, para reforçar uma marca, ou às vezes para sanar até uma crise, né? Então isso tem a ver com o desenvolvimento das cenas por ilustrações, animações, traduzir roteiros em imagens detalhadas, traduzir ideias em imagens detalhadas, que é tirar a ideia da cabeça de alguém e apresentar num pedaço de papel, num slide, da forma como você achar que faça sentido, de um jeito bonito e vendedor, e que, enfim, atinja os resultados esperados. E isso envolve a criação de rascunhos para planejar os enquadramentos, as composições visuais, também auxiliando a equipe de filmagem, galera. Então, quando a gente vai fazer um storyboard para um filme, a gente está pensando as cenas, cada uma das cenas. E sim, cada uma das cenas do filme ela é pensada, galera. Então, vamos ter aqui a consciência do nosso papel, como ele vai longe. Se a gente começou lá atrás, pensando a ideia junto com o redator, e vai até o final, pensando na estética, no tratamento, nas locações, no design de produção. Então você vê como aqui as coisas estão interligadas nessa apresentação, né, galera? Então a gente já passou aqui por fotografia, iluminação, filmagem, concept art, storyboard. Estamos aqui em locações, design de produção. O que isso envolve? Por exemplo, ajudar na escolha de locações que atendam à proposta estética do projeto. Pode ser uma casa, uma mansão, pode ser uma casa simples, pode ser uma casa abandonada, né? Isso tudo vai influenciar na emoção, no cenário, no ambiente, no sentimento que a pessoa que vai estar observando a obra vai sentir, né? Isso envolve também o planejamento da logística de gravação em diferentes cenários para a gente conseguir otimizar os custos e recursos. Então, vamos supor que a gente quer filmar no alto da montanha e no fundo do mar. Lógico, tem toda a logística com a galera da produção. Não estou dizendo que a gente, como diretor de arte, é responsável pela produção, mas muitas vezes, junto à produção, existe uma pessoa diretora de arte que está trabalhando para ajudar a viabilizar e otimizar o tempo e os recursos para conseguir viabilizar aquilo. Como eu falei, às vezes o diretor de arte está lá no mercadão, no mercado popular, procurando coisas baratas para trazer para um filme, para trazer para um shooting, né? Esse é o nosso papel, galera. A gente lida com todo mundo. Por isso que é bom a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, porque a gente não sabe de quem a gente vai precisar no dia de amanhã, né? E aqui envolve também, junto com o desenvolvimento do figurino, né? Desenvolvimento do figurino utilizado durante o projeto em parceria com a produção, né? Sempre em parceria com a produção. Qual é a roupa que expressa o melhor sentimento, a melhor emoção, a mensagem ideal para o nosso projeto, né? Galera, roupa tá totalmente ligado à mensagem, a posicionamento, a estética, e isso tudo constrói na ideia. Então, o nosso trabalho como diretor de arte também está totalmente ligado à moda, conectado com as tendências. A gente precisa estar sempre atento a isso e consumir isso, porque uma referência pode estar no seu trabalho no dia de amanhã. Então, ter a referência certa no momento certo pode fazer toda a diferença para você fechar um contrato. Então, galera, vamos ficar atento aos detalhes. Aqui agora a gente está passando pela pós-produção, né? Efeitos visuais e pós-produção. Galera, nosso trabalho como diretor de arte ele está início, meio, fim. Aqui a gente está acompanhando a pós-produção para garantir a fidelidade estética, manter a coesão com a direção de arte. Pois é, a gente já passou pela parte da pré, já passou pela parte da produção, agora a gente está aqui na pós, galera.
olhando os detalhes, tomando conta e garantindo que a entrega está comprometida com o nosso propósito, com a nossa ideia. Então, galera, é muito importante que o diretor de arte também esteja aqui acompanhando, seja o VFX, seja no motion design também, como eu trago aqui um pouco, né, o desenvolvimento conceitual de motion design para títulos, créditos e animações gráficas que estejam alinhadas ao conceito criativo. Então, galera, por que eu coloco o motion aqui na área de pós-produção? Porque geralmente quando o motion chega para trabalhar na publicidade ou no cinema, geralmente ele vem na parte da pós-produção mesmo, né? Para animar o processo ou trazer ali elementos que colaborem com esse projeto e que possa ajudar na finalização para deixar um projeto mais bonito, mais eficiente, mais impactante. Então, o diretor de arte ele está sempre conectado também com essa galera. É muito importante. Às vezes você é um diretor de arte que faz motion também, mas nem todos os trabalhos você vai fazer a direção de arte e o motion. Um projeto grande, com uma equipe, dificilmente o diretor de arte também vai fazer motion, sabe? Porque você está cuidando de outras coisas. Então, se você tiver que parar para fazer também o motion desse projeto, você vai ter que parar muitas outras coisas no processo. Então, geralmente o motion ele vem como parceiro ali, duplar com o diretor de arte em algumas peças ali ou em alguns elementos para construir esse conceito criativo, né? E a gente também faz a supervisão do design de cenários digitais, elementos gráficos, para garantir a integração entre a arte e os efeitos visuais. Então aqui a gente está falando, por exemplo, pós-produção em 3D, pós-produção de fusão de imagens, sabe? Tudo isso requer também o olhar e o cuidado do diretor de arte. Beleza, galera, agora a gente está falando um pouco sobre escultura e modelagem 3D. O que isso tem a ver? Tu pode também ser um diretor de arte e estudar 3D, ser especialista nessa área. Mas você não necessariamente tem que ser especialista e realmente modelar seus próprios 3Ds. Você pode trabalhar com parceiros e ajudar ali, criando esboços e trazendo referências visuais para orientar a equipe dos modeladores e dos escultores, tá ligado? Galera que vai construir uma obra ali, nós, enquanto diretores de arte, estamos ali construindo conceitualmente aquele visual. Então o nosso papel muitas vezes está ali na parte do direcionamento mesmo, sabe? Cuidando e planejando o projeto. E a gente entra também coordenando a equipe responsável pela criação das peças físicas e digitais ali, porque a gente também está falando de esculturas, né? Garantindo a qualidade e a fidelidade ao design original. Então, isso envolve processo, envolve testes, envolve cuidado e o olhar para garantir que a ideia esteja sendo preservada. A gente não pode simplesmente deixar com que tudo vire... muitas vezes a pessoa pode ter um talento muito grande do 3D, de fazer uma linguagem específica, mas não necessariamente isso vai ser o que é o objetivo dessa comunicação. Nem sempre o artista ele vem para imprimir o visual que ele quer. Muitas vezes a pessoa é contratada para fazer o visual que já foi aprovado, que já foi estabelecido. E o diretor de arte que vai determinar isso e vai garantir que essa entrega seja feita. Por isso a gente tem que supervisionar o processo de desenvolvimento desde a concepção até a finalização dos modelos. Então, galera, passando aqui pelo ponto 10, chegamos aqui. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu acho que está sendo muito enriquecedor esse papo. Tem muita coisa legal aqui para a gente poder avaliar e abrir a nossa mente. E é por isso que a gente passa aqui no ponto 10, que eu trago para vocês essa provocação também, que é gestão de equipe e orçamento. Porque muitas vezes a gente pensa, sou designer, eu quero fazer coisas bonitas, eu quero layoutar coisas legais, eu quero fazer o visual mais lindo possível. Mas galera, muitas vezes, para isso chegar, a gente tem que fazer a gestão. Não é só eu aqui no meu Photoshop com a minha canetinha fazendo layouts lindos. Muitas vezes, para eu garantir que o visual seja entregue, eu tenho que montar uma equipe, eu tenho que trazer os profissionais ideais para cada uma das funções. E dependendo do projeto, a gente tem que lidar sim com o orçamento. Então, dependendo da tua área de atuação, se você for freela, se você às vezes for um diretor de criação,
dentro de uma agência que lida com projetos, você sabe o que é isso. Você sabe como que é ter que lidar com o orçamento para contratar as pessoas para conseguir garantir uma entrega. E isso está relacionado à direção de arte também, galera. Supervisão das equipes de arte, garantir que os processos criativos e técnicos sejam executados com eficiência. Eficiência também é orçamento. Não adianta eu trazer o artista mais foda do design, do 3D, para fazer um projeto, ou do motion, ou de qualquer uma área, que vai estourar o orçamento do projeto e eu não vou conseguir fazer uma boa campanha no final. Eu vejo muitas vezes a galera fazendo cinema, por exemplo. Ah, mas eu quero fazer o cinema, eu quero fazer um filme legal. E às vezes gasta o orçamento todo do filme e depois, durante a campanha, quer captar pessoas para trabalhar de graça, para poder fazer um projeto, porque gastou tudo durante a produção. Então, é o que eu falo, às vezes você planejar isso da melhor forma, você consegue reservar uma partezinha do seu investimento para justamente também conseguir fazer, não só investir só em divulgação, mas também em produção. Você conseguir não só investir em produção, mas também ter divulgação. Investimento em mídia, tudo isso contribui para o nosso trabalho. Galera, não adianta a gente fazer um trabalho lindo só pra gente. Nosso trabalho é gerar visibilidade. Então a gente tem que pensar como que a gente gere o orçamento também, para que o nosso trabalho seja o mais eficiente possível. Isso envolve o desenvolvimento do orçamento, controle de custos, planejar gastos com materiais, locações, contratações e produção artística, garantindo a viabilidade financeira. Então, dependendo do seu nível de trabalho ali, da sua atuação, você vai estar lidando com muitos outros problemas além da direção de arte, né? Então, galera, por isso que eu falo, a gente tem que ter uma visão do todo. A gente não pode ter uma visão apenas do ponto onde a gente está. Porque se a gente estiver olhando apenas o nosso layout, a gente vai estar fadado a ser um profissional que vai ser sempre contratado para ocupar uma função operacional dentro de um projeto, né? E tudo bem também, isso dá muita grana. Dependendo da sua skill, você consegue ganhar muita grana com isso também. Mas do nível mais sênior, galera, a tendência é que você lide com mais questões e com mais responsabilidades além do próprio layout. E isso envolve otimização de recursos e cronograma de produção para a gente equilibrar qualidade e economia, para evitar desperdícios sem comprometer a estética do projeto. Então, galera, o que a gente sempre fala, orçamento impacta diretamente com a qualidade estética. Se você não tem grana, você tem que encontrar alternativas para justamente você conseguir manter a qualidade estética sendo criativo sem extrapolar um orçamento. Isso é o grande desafio do nosso dia a dia e é a nossa grande reflexão de hoje. A jornada de um diretor de arte é o equilíbrio entre visão criativa e execução estratégica, onde cada detalhe molda histórias e cada desafio se transforma em inovação. Eu quis trazer essa frase aqui como uma conclusão desse nossa jornada, né? Por todas essas disciplinas que nós olhamos até aqui. Como que a gente tem que equilibrar todas essas coisas e entender qual é a nossa visão criativa e qual é a execução estratégica de um projeto, né? Tudo isso tem que estar junto para a gente não se perder pelo caminho, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e a gente conseguir realizar um bom trabalho enquanto diretor de arte, galera. Tamo junto. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pelo seu apoio. A participação de vocês, ela está sendo fundamental, está me incentivando muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, galera, não esquece de deixar o seu like, pedindo aqui mais uma vez. Deixa um comentário também. Se tiver alguma dúvida sobre o material, deixa o seu comentário, pô. Vou estar respondendo a todos vocês. Meus contatos estão aqui embaixo também. Tá sendo muito legal produzir esse conteúdo, eu estou aprendendo bastante e também estou estudando muito aqui junto com vocês para trazer o melhor possível para a gente entender um pouquinho da jornada do diretor de arte. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo e